começar a apresentação, gostaria de agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de fazer essa apresentação e também poder apresentar aqui um pouco do trabalho que vem desenvolvendo como professor e pesquisador desde 97 na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu tenho percebido, conversando com as pessoas, uma certa discussão, a meu ver, mal conduzida a respeito de mapeamento convencional e mapeamento digital. Então, o que eu vou apresentar aqui, na verdade, é que nós estamos falando de uma continuidade de um mapeamento. Não consigo enxergar, na verdade, uma distinção entre formas de fazer, mas apenas uma continuidade. Por isso o tema, a importância do tema, a responsabilidade também de apresentar esse tema e tomar um cuidado muito grande com as palavras e a forma de se apresentar as coisas. Uma pergunta antes de começar. Se Tukhchaev e Hans Jenny estivessem vivos hoje, fazendo mapa de solo, não é razoável imaginar que eles não estivessem trabalhando com as novas tecnologias e com as novas maneiras de se fazer. Portanto, já temos aí um indicativo, há muito tempo atrás, no próprio livro do Hans Jenny, falando sobre a necessidade de se conhecer a variabilidade espacial dos atributos do solo, das covariáveis, uma maneira de poder modelar adequadamente o mapeamento. Então, eu chamo, na verdade, mapeamento de solo no nosso tempo. Não podemos negar o tempo que vivemos, e esquecer o passado, mas vivemos nesse tempo. E que tempo é esse? Um tempo cada vez mais digital. E esse tempo é um tempo em que tudo é rápido, tudo é muito eficiente, tudo tem um apelo visual muito grande e, portanto, fascinante. Mas também é um tempo muito individualista, em que tudo é muito descartável e com tendência a se desconectar da realidade. Então, o nosso tempo exige a sabedoria de você aproveitar o azul sem cair no vermelho. Então, isso é um aspecto fundamental. Os mapas não são descartáveis, os pedólogos também não são descartáveis. E o que é um mapa de solos, voltando para o nosso mundo? O mapa de solo, de modo geral, é um modelo que nós desenhamos sobre a distribuição espacial dos solos, dos atributos e daquilo que interessa para o nosso objetivo. E toda vez que você está fazendo um mapa de solo, seja ele qual for o método, você vai estar enfrentando essas questõezinhas básicas. A quem atende, qual o custo, qual a acurácia, quanto tempo e qual o modelo. Então, independe se você faz qualquer tipo de trabalho de mapa, ou qualquer metodologia ou estratégia, você vai ter que enfrentar isso. Foi perguntado no Congresso para quê e para quem. Ora, mapa vai atender a sociedade, com uma demanda cada vez crescente de informações para auxiliar em diagnóstico, planejamento e tomada de decisão. E as exigências do nosso tempo: geração e atualização rápida, menos custo, maior precisão e acurácia, estar disponível, representação adequada e reproduzível entre gerações. Isso é a proposta do mapeamento digital e também é a proposta de quem fazia mapa no passado, só que as ferramentas eram outras. O fato é que, para atender isso aqui, tem muito trabalho pela frente. Aqui, então, rapidamente, sobre o modelo convencional. O modelo convencional tem as suas etapas aqui apresentadas, mas tem um professor lá da Rural, que já se aposentou, que ele dizia o seguinte: o mapa de solos convencional, o que é? O pedólogo cria uma função de pedotransferência mental, baseado nessa sequência de atividades. Ele tem uma ideia, uma experiência, ele explora os dados, avalia as covariáveis, gera uma imagem prévia, um mapa prévio, usa a sua experiência, que não se transmite, no máximo se ensina a adquirir. E depois ele faz um modelo mental e gera o seu modelo. E está em cima do modelo de Jenny. Esse método foi o que fez os mapas de solo que temos hoje no Brasil. E esses mapas, aqui tem um quadro, um breve histórico, esse é um material bastante adaptado, bem baseado no trabalho de Lourdes e Humberto de Santos, em que faz um panorama geral dos mapas do Brasil. E se nós analisarmos aqui a nossa história, é o quê? O problema de dinheiro, de infraestrutura,
né? E por problemas tecnológicos, optou-se em fazer mapas gerais, pouco detalhados. E o nosso período de ouro do mapeamento foi entre 60 e 76, com o início do declínio em 74. E os nossos mapas pararam por aí do ponto de vista institucional, embora existam vários pedólogos e mapeadores trabalhando em diferentes lugares. Um detalhe importante do nosso mapa é que a maioria dos mapas, com um pouquinho mais de detalhes, estão numa faixa litorânea onde você tem maior densidade demográfica e também maior facilidade de acesso. E o que nós precisamos é ir para o interior também. Precisamos detalhar e ir para o interior. E existem fatos. Precisamos mapear mais detalhado, precisamos ir para o interior. Os mapas que nós temos não foram validados, mas não porque não queria se validar, porque você tem um problema de tempo e custo. O processo de mapeamento é mais lento e suscetível a erros, e o método é menos sustentável no tempo. Como todo ser humano, o pedólogo morre e aí vai a sua experiência. A única coisa certa na vida, né, é a morte, e nunca estamos preparados para ela. E o fato é, existem os mitos que os mapas convencionais não têm qualidade, o que não é uma verdade. Quem trabalhou, já teve a oportunidade de trabalhar com mapas convencionais, vão perceber que esses mapas têm qualidade, embora não apareça ali um índice de qualidade específico formatado. Mas quando você trabalha, você confere no campo certos padrões e eles conferem. Posso dizer isso em cima dos mapas do Radan, por exemplo. E também um outro mito de que não tem como avaliar a qualidade. Você tem, você pode ir lá no campo e avaliar a qualidade desse mapa. E as críticas mais comuns, que o modelo não é explícito, a informação nem sempre é completa, não são testados, os modelos mentais não são testados, ninguém sabe qual é o modelo. Você sabe o resultado, pode avaliar em cima do resultado, mas não sabe se aquilo foi uma coincidência. E a origem até lá da taxonomia, né? Importante dizer que na hora que a gente representa os mapas de forma mapas coropléticos, esses mapas eles têm limites estanques, o que não reflete a realidade. E o mapa, e o solo, ele não é igual a um inseto. Você vai mapear, se você for classificar um inseto, você não vai encontrar um inseto meio coleóptero e meio hemíptero. Né? É um e o outro, solo não, solo varia. Bom, aí temos então a ideia geral do mapeamento digital, que o mundo é digital, logo a definição do que vem a ser mapeamento digital, apresentado por nosso querido McBratton, em 2003, para todos, e todos seguem. Né? E nesse modelo, o que ele adiciona, de modo geral? Que para mapear solo você tem que saber, pode usar o conhecimento do solo e do espaço e do tempo. A ideia é produzir mais mapas com melhor acurácia, menor intensidade de trabalho de campo e menor custo. Melhorar a representatividade da variabilidade espacial, a representação raster, e apresentar um modelo, isso é um diferencial importante também, que é um modelo que possa ser reproduzido e decretado para que você possa testá-lo e avaliar e deixar para a posteridade. As etapas gerais não mudam muito em relação a qualquer mapeamento. O que muda basicamente são as ferramentas de você explorar melhor as covariáveis e conseguir atingir de forma mais rápida e com menos tempo. E as críticas ao mapeamento digital? Ainda não está disseminado um protocolo em que todo mundo se sinta à vontade para trabalhar. Exige, obviamente, um conhecimento maior de estatística e de software. E também se criou um mito de que se faz mapa sem ir a campo, o que também não é uma verdade. E que tipo de mapa nós precisamos? É crescente o reconhecimento de que nós precisamos de mapas de atributos. Por quê? Porque os atributos são mais fáceis de relacionar com os efeitos. Por exemplo, pegamos o caso aqui de movimento de massa no estado do Rio de Janeiro. Todo Natal, além do Natal, tem movimento de massa no estado do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que vai ocorrer. O problema é onde. E se você pegar os mapas de solo, e aqui o mapa da CPRM, de todas as ocorrências de movimento de massa entre 2002 e 2010, e se você quiser relacionar o efeito do solo, você vai ter dificuldade, primeiro, para achar o mapa, né? Ele desaparece. E não é incomum no Brasil. E depois, quando você tem um mapa,
você tem uma certa dificuldade de saber por que nessa mesma unidade de mapeamento, neste lugar não tem e aqui tem movimento de massa. Nós precisamos saber mais sobre os atributos do solo, que tem efeito direto ou indireto nesses fenômenos. E geralmente os mapas de solo, até por uma questão de escala, não tem essa informação. Essa informação está não adequada para você poder fazer um estudo melhor. Então, o que tiramos disso até agora? Os mapas e dados de solo gerados por método convencional são de qualidade e não podem ser perdidos. Eles não são descartáveis, nós temos que criar uma maneira de usar esses dados. Nós não podemos nos dar o luxo ou ser irresponsáveis de perder isso aqui. Precisamos transformar esses dados em informação. E o mapeamento do nosso tempo é aquele que faz a interface entre o mapeamento convencional e o mapeamento digital. E gera e disponibiliza. Não adianta fazer mapa e deixar escondido, pendurado na parede, como que a gente vê no Brasil. E como se faz a interface, de modo geral, se avaliarmos pelo aspecto do modelo? Você pode fazer a interface com o conhecimento e com os dados gerados através de um modelo de predição, usando, por exemplo, a abordagem quantitativa do pedólogo. Você pode consultar diretamente o pedólogo ou usar o produto dele para inferir o que o pedólogo conhece e gera de informação. E os dados que existem em relatórios e levantamentos já executados. Então, basicamente, você pode fazer interfaces aqui, nos dados que existem, ou consultando os produtos e as pessoas que fizeram esse mapa. Importante notar que quem também trabalha com mineração de dados, também precisa desses dados de algum momento. Agora, qual é o problema? Por que a interface não anda? A interface não anda porque a gente não tem acesso aos dados, por várias razões. Muito menos um sistema de gerenciamento de banco de dados que poderá otimizar a mineração de dados e o uso com ferramentas de predição. Lembrar, então, que nós temos uma lei, já tem 2 anos, de acesso à informação, mas nós não temos a cultura do acesso à informação. E nós precisamos, urgentemente, de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Essa é, do ponto de vista ferramental, um dos causadores da perda das informações. Se nós não tratarmos essa informação, se não disponibilizarmos essa informação e não colocarmos num sistema de gerenciamento de banco de dados, continuaremos sem informação e com dificuldade de usá-la. E o que é pior, as pessoas vão morrendo e as informações sobre essas histórias vão se perdendo. Eu estou falando em morrer aqui porque parece um negócio meio de morte, mas é verdade, né? As pessoas estão morrendo. Vai consultar o pedólogo quando? Vai esperar ele lá no leito de morte, né? Me diga aqui qual é o modelo conceitual. E do ponto de vista de abordagem quantitativa do pedólogo, você tem maneiras de fazer. Você pode pegar o pedólogo e consultá-lo direto, fazer uma entrevista, avaliar, conversar com ele, fazer o que a gente chama de sistemas especialistas. E você pode usar critérios de probabilidade ou de funções fuzzy para melhorar essa representação. Você pode também usar alguns modelos determinísticos que fazem relações mais diretas entre atributos e propriedades do solo. Por exemplo, o índice topográfico de umidade, hidromorfismo de solo, cor do solo, estoque de carbono. Existem alguns trabalhos que mostram alguma relação razoável de você usar esse método. E também a área de inferência, que parece ser uma estratégia interessante, pois você pode, conhecendo o mapa de uma área, você usar aquela área, que é o que o pedólogo faz, na verdade. Usar aquela área partindo do princípio de que aquele mapa capturou o número finito de classes de solo que ocorrem naquela região e que podem ser usados para mapear uma área mais ampla, dado que as covariáveis que ocorrem nessa área se repetem na área que se quer mapear. Bom, com relação às covariáveis, no Brasil a gente tem algumas fontes, de acordo com os fatores de formação, você pode encontrar em algumas instituições. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque levaria um tempo maior e dificuldade até de mapear onde é que está todos esses mapas, a qualidade e o tipo de informação. Mas com relação a solo, se você hoje for à internet, você só acha 2 páginas em que você consegue baixar dados de solo que possam ser usados para mapeamento, que é no IBGE, nesse endereço,
na forma de lat-long e projeção Albers, ou então na Exalc, com os dados do Radam Brasil que foram disponibilizados. Um detalhe importante é que a maioria desses dados são do Radam. Bom, agora então eu vou colocar aqui 3 estudos de caso para mostrar sobre a interface do mapeamento digital, que são experiências nossas com o mapeamento. Aqui é uma área de uma fazenda agroecológica, próxima à Universidade Rural, em que se faz pesquisa em produção agroecológica. E o objetivo é relacionar causa e efeito entre manejo do solo e atributos do solo. E o que se pediu? Fazer mapas de qualidade físico-hídrica dos solos dessa unidade de produção, para poder relacionar resultados de pesquisa, resultados de desempenho de planta, com variabilidade do solo. O que nós fizemos? Nós mapeamos disponibilidade de água, porosidade de aeração e resistência à penetração, que são 3 atributos físicos que têm efeito direto no desenvolvimento das plantas. Mapeamos isso, fizemos um grid, fizemos a trigagem, temos lá um mapa, muito bem. Só que quando você faz um mapa, a gente fez um grid baseado no conhecimento que nós tínhamos sobre a distribuição espacial do solo e sua relação com o relevo, que no caso aqui é a grande variável determinante da variabilidade. E o solo e o espaço, né, foi aqui introduzido no sistema e nós geramos a seguinte coisa, né? Tivemos 9 semivarogramas, 3 para cada profundidade e os respectivos mapas de variabilidade espacial de cada atributo. Mas você chegar para o pesquisador e falar para ele, olha, você olha nesse pixel aqui, qual é a água, qual é o ar, qual é a resistência à penetração, fica meio difícil. Então a gente procurou fazer uma integração. E usamos então as classes do que seria ótimo, bom e restrito, uma entrevista que você faz com o pesquisador, com pessoas da área, e nós então geramos um vetor de classificação, um vetor de qualidade do solo. E aí, como é que nós integramos? Nós usamos a distância euclidiana como sendo, voltando aqui, o nosso modelo de agregação dessas informações para gerar uma informação um atributo já processado. No caso aqui, então, cada classe de água, nós temos 3 mapas que viram 1. Então, nós conseguimos fazer de 9 para 3 mapas de qualidade físico-hídrica, integrando por distância euclidiana. Ou seja, eu tenho uma distância estatística em relação ao vetor do que é bom, ótimo e ruim, que pode ser construído interativamente, dependendo das condições da cultura. O outro caso de mapeamento digital, em que faz a interface do convencional com o digital, é o caso, por exemplo, do Norte Fluminense, né, no estado do Rio de Janeiro. Tem uma área mapeada convencionalmente na década de 80, 81, 83, e que se mapeou 250 mil hectares em escala 1 para 10 mil. Esse mapa, a Rural é depositária desse mapa, e nós estamos digitalizando. E a gente vê na literatura as pessoas falando, vamos fazer mapa de novo. Né? Acontece um acidente, vamos fazer mapa de solos, vai para o Norte Fluminense. Já tem um mapa. E o mapa é uma base bastante rica, só que toda ela em formato analógico. O que nós fizemos? Digitalizamos, então, essas 125 folhas, né? Referência 1 para 10 mil. E para o quê? Para mapear disponibilidade de água e condutividade hidráulica do solo, que é um atributo mais de interesse, de interpretação e de planejamento. Aqui fica, então, o mapa já com os pontos dos perfis de travagem. Aqui nós criamos uma tabela de Excel em que você tem todos os dados dos perfis, mas isso aqui não é um banco de dados, isso aqui é um bando de dados. Né? Para você poder fazer busca e analisar, é cruel. É cruel. Então, o que nós tivemos que fazer? Começamos a pensar lá em fazer um sistema, né? Veja bem, lá em Seropédia, vamos fazer um sistema de gerenciamento de banco de dados. E fizemos uma estrutura inicial de um banco em que você começa a colocar os dados de uma forma mais rápida, que você não tenha que digitar, e que você possa cadastrar o perfil, o projeto, a localização, todas aquelas descrições gerais, fotos, descrição morfológica, tudo do ponto de vista mais na forma de botão, para facilitar a entrada dos dados. E aí fomos brincando com isso. Dados de física, fertilidade, pensamos até em fazer a classificação. Incorporava os dados no sistema e o sistema fazer a classificação do solo usando esse banco de dados. Com isso nós chegamos a um mapeamento dessa área do ponto de vista de condutividade hidráulica
e de água disponível. Isso foi apenas um dos mapas. Tem vários mapas que pode ser feito, e foi inclusive feito na dissertação de mestrado do meu primeiro orientado, lá, que foi o segundo orientado, foi o Ludmar. E por fim, a apresentação referente ao mapeamento digital na formação Solimões no estado de Amazonas. E, em 2008, a Petrobras entrou em contato conosco para fazer um mapa de solos na base petrolífera de Urucu, uma área mais ou menos de 8 mil hectares, em que eles queriam fazer um mapa detalhado, só que um mapa detalhado para fazer planejamento, onde fazer estrada, onde colocar construções, como evitar a erosão. Então, a ideia é de planejamento. E nós, logicamente, ficamos animados. Vamos pegar. Só que quando você pega, você descobre aonde você está se metendo. Aí você fala assim, vou ter que ir para a selva. E lá você só vai poder abrir perfil na beira de rio ou ao longo da estrada. Difícil penetrar. Então se impõe aí uma limitação. Um grande desafio para o mapeamento digital, afinal de contas, não se quer diminuir tempo de trabalho? Então vamos lá. Fizemos o levantamento bibliográfico como qualquer pedólogo faz. Descobrimos o quê? Que a área tem uma geologia repetitiva ao longo dessa área da formação Solimões. Uma área, se eu desculpa, passei rapidamente. Essa área representa, de formação Solimões, em torno de 29% a 30% do estado do Amazonas. É a formação geológica predominante lá. Ou seja, uma área bastante importante sobre padrão para se desenvolver metodologias de mapeamento. Nós voltamos lá à vida dura. E aí, descobrimos então que existia um padrão de geologia, que é uma formação terciária quaternária, que se repete aí em torno de mais ou menos uns 800 metros de profundidade, que se repete no padrão. Descobrimos também que o relevo tem uma influência muito forte na distribuição da vegetação e do próprio tipo de solo que ocorre na área. Ou seja, o relevo controla bastante a variabilidade espacial do solo e da vegetação. E o que tínhamos de solo a respeito da área Radon Brasil? Mapa muito bom, numa escala pequena. Digo que é bom porque eu andei lá e vi que isso se repete no padrão. Os pedólogos convencionais fizeram o trabalho direitinho, só que a escala deles e o mundo em que eles trabalhavam era outro. Mas como fazer um mapa detalhado, tendo como base algo que foi feito a 1 para 1 milhão, atualizado para 1 para 250 mil pelo IBGE, usando outras cartas com apoio do Silvano. Então fomos para o campo. 119 perfis de solo, todos sempre ao longo da estrada, e essa área que nós não conseguimos entrar, porque chovia, ninguém entrava. E aqui também as tradagens ao longo da área. Ao todo aí, dá mais de 300 observações de campo, que foi o que foi possível dentro do período das condições experimentais. E aí achamos os solos que ocorriam lá, logicamente achamos muito mais solos do que tinha no Radam, representado no Radam, logicamente, e aí nós, em cima disso, fizemos um mapa convencional. Um ano de trabalho, em torno de 16 pessoas, elevado custo financeiro, uma exposição da equipe a riscos de doenças inerentes ao local. Mas fizemos. Fizemos também a validação do mapa. No que foi possível voltar ao campo, conseguimos visitar 66 pontos, sendo 8 perfis incompletos e 58 tradagens. E uma coisa importante, conseguimos entrar nesse lugar que nós não tínhamos entrado. E fizemos a validação. A validação ficou boa. 0,81. E nós erramos mais aonde? No 2 e no 3, nas unidades de mapeamento 2 e 3, que são as transições. E por que o 3? Porque como nós não tínhamos vindo aqui, e aqui tinha o 3. Tinha o 3 aqui, mas era muito pouco, e a gente achava que a expressão territorial era pequena. Então a gente subestimou o 3. Então nós corrigimos isso quando fizemos a viagem de campo. Com isso nós pudemos... hoje o mapa é 0,81 de índice capa, mas nós acreditamos que ele tem um índice capa melhor do que esse, para saber que tínhamos que ir a campo novamente. Bom, mas aí, como a Petrobras nos forneceu essa base topográfica maravilhosa, 1 para 5 mil, e aqui distância de 2 metros, nós pudemos pensar em fazer mapeamento digital usando a área nossa mapeada como área de referência. E fizemos
fizemos então o nosso modelo, considerando relevo como variável preditora, usamos funções discriminantes e sistema especialista para fazer essa predição em áreas maiores. As covariáveis que nós geramos a partir do relevo, aqui nós fizemos a agregação, né, a simplificação da legenda para fazer mapas 1 para 25 mil e 1 para 50 mil. Aqui é o mapa já feito, 1 para 10, reclassificado com 1 para 25 mil. E nós fizemos as seguintes brincadeiras. O pedólogo pega um mapa topográfico e ele já tem ideia do que é a unidade de mapeamento que ocorre. Então ele olha e ele estabeleceu lá no mapa topográfico 843 pontos e ele dizia, em tal lugar, unidade de mapeamento tal. E esse modelo mental foi usar, essa ideia mental do pedólogo extraiu 843 pontos que o software, por função discriminante, classificou e fez um mapa com exatidão global aí de 74,6%. Fizemos também o seguinte, usa 75% dos perfis de tradagem visitados no campo e usa essa informação para extrair covariáveis e faz a função discriminante. 78,5% de exatidão global. Chamamos o pedólogo novamente. Só que agora ele vai no SIG e ele olha o mapa de solo dele e olha as covariáveis e compara os valores das covariáveis, de cada covariável, com o valor da sua unidade de mapeamento. E ele então diz lá, especifica um modelo, ó, tal variável tem tal peso, tal, e foi dizendo. Isso foi direto para classificar, 88,8% de exatidão global. E também no SIG, 2.000 pontos foram sorteados na área de referência, por função discriminante, chegou a esse mapa também com 79% de exatidão. Também tem os índices K. E aí ficou o mapa, feito para o bloco todo, digitalmente. Levamos 3 meses para fazer. E a nossa hipótese agora é que nós vamos ao campo apenas para conferir. Nós não vamos tentar descobrir. É lógico que poderemos achar coisas novas e ajustar. Mas a proposta é essa. E aqui está algo que ninguém vê. O pedólogo disse como é que ele mapeia. Nós usamos aqui esse método que teve, por acaso, a melhor exatidão para essa área, sob essas condições. Bom, fechando, mapeamento digital de solo implica em treinamento e modelagem matemática, desenvolvimento de software, desenvolvimento e avaliação de sensores, saber aproveitar o conhecimento gerado durante anos de mapeamento convencional. Dificilmente uma pessoa faz isso sozinho, não é fácil achar um Michelangelo, né? Ele vai, vende o projeto, tem a ideia, faz tudo e aí entrega o negócio no tempo e no prazo, e ainda fica rico. Parece mais razoável trabalhar com grupos interdisciplinares. E aí o grupo interdisciplinar tem que ter humildade, dividir conhecimento, ter a visão do todo do processo, saber passar ao usuário como a informação pode ser útil para ele. Né? E aí a rede brasileira é um exemplo aí da nosso grupo multidisciplinar que tenta fazer essa conexão com o mapeamento convencional e trazer uma continuidade ao nosso mapeamento. Para fechar, mapear solo é também conhecer pessoas, lugares, paisagens aprofundadamente e também trazer muita história para contar para os familiares. Obrigado.